Olá, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite para participar desse evento. Na palestra de hoje eu vou falar sobre tecnologias inovadoras para o aproveitamento de resíduos agroindustriais, ok? Vou começar falando um pouquinho sobre a minha formação. Então, eu me chamo Kátia Andrade, eu sou formada em Engenharia de Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, e foi lá também que eu fiz meu mestrado e meu doutorado. Depois desse período, na pós-graduação, ainda fiz mais um tempo de pós-doutorado na mesma instituição. Atuei como docente temporária, né, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, TFPR, do campus Medianeira, e atualmente estou de novo na Universidade Federal de Santa Catarina como pesquisadora, como pós-doutoranda. Como eu já havia falado, o tema central da nossa palestra hoje vai ser aproveitamento de resíduos, e dentro desse conceito de aproveitamento de resíduos, a gente tem vários outros aspectos interessantes que a gente pode abordar até chegar nessa parte de aproveitamento, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar seria o efeito da economia linear e como isso promove a geração de resíduos, né? O que seria a economia linear? É um modelo de economia que a gente conhece atualmente. A gente tem as fontes, os recursos, a gente utiliza esses recursos para produzir um determinado produto, consome esse produto e esse produto, depois de um determinado tempo, ele é descartado, né? Esse tipo de economia, esse modelo de economia, ele foi e é com certeza muito importante para desenvolvimento de economias extrativistas, permitiu a produção de produtos mais baratos, e se os produtos são mais baratos, a gente tem, consequentemente, um aumento do consumo, né? Porque esses produtos se tornam, claro, mais acessíveis à população. No entanto, a gente não pode ver só os lados positivos disso, né? Porque esse sistema de economia, ele pode trazer também consequências ambientais, sociais e econômicas. Dentro dessas consequências ambientais, a gente pode destacar mudanças climáticas, degradação do solo, perda da biodiversidade, né? Uma vez que a gente começa a utilizar esses recursos naturais, que são recursos finitos, uma hora eles vão acabar, né? E que, por sua vez, podem levar à ocorrência de desastres naturais. Dentro das consequências sociais, a gente pode destacar um aumento da desigualdade, um aumento da exploração do trabalhador, a perda de subsistência desses trabalhadores também, né? E, consequentemente, uma perda de emprego. E tudo isso, obviamente, afeta a economia, né? Você tem preços e disponibilidade de produtos voláteis, como eu já falei anteriormente, a gente utiliza recursos que não são infinitos, são recursos que acabam, são recursos que a gente não dispõe o tempo inteiro, e isso, obviamente, vai afetar a forma como eles são ofertados e, consequentemente, o valor deles no mercado. Segundo a FAO, tem-se uma estimativa de que, daqui a algum tempo, 1/3 dos alimentos que são potencialmente destinados para o consumo humano serão desperdiçados, ou eles são já desperdiçados, né? Uma quantidade enorme, ou seja, 1,3 bilhão de toneladas por ano é muita coisa, realmente. E o que a gente pode fazer para evitar que isso aconteça, ou para reduzir esse impacto, né? Então, como que a gente pode fazer? Claro que o tema dessa palestra aqui sendo reaproveitamento de resíduos, o que a gente pode fazer em relação a esse ponto específico, né? Bom, uma tendência que tem se observado principalmente nos países europeus é o conceito de economia circular. O que seria economia circular? Em linhas muito gerais, né? A economia circular, ela seria um modelo que tem como objetivo promover o aproveitamento máximo de recursos. Ou seja, eu vou continuo produzindo um produto, obviamente, mas eu vou pensar no processo de produção desse produto de forma que ele seja durável, ou seja, ele tenha um ciclo de vida longo, que seja possível a reutilização desse produto quando a destinação dele inicial, ela acabar, por exemplo, sei lá, uma geladeira, vamos supor uma geladeira, por algum motivo essa geladeira ela não funciona mais, eu preciso trocar alguma peça. Eu consigo recondicionar as peças desse equipamento. Essas peças desse equipamento, elas serão
utilizadas em outros equipamentos, ou seja, elas vão voltar para a indústria, elas não vão ser simplesmente descartadas no meio ambiente, elas vão perder simplesmente a sua utilidade, eu não posso mais usar. Então, nesse sistema de economia circular, a gente quer promover um melhor aproveitamento. Então, obviamente, a gente vai pensar nesse produto desde a concepção. De que forma é que eu posso fazer um produto que seja de fato sustentável, que ele não seja um produto de uma vida curta, de uma vida útil muito curta, e que a gente consiga de fato reparar ele depois de um tempo, ou promover o reuso e, de uma determinada forma, reduzir o impacto ambiental que esse produto vai ter. Ok? Bom, se a gente pensa nesse conceito de economia circular, então, e daí vendo um pouco mais para a parte de alimentos, agroindústria e tudo mais, o que a gente pode fazer quando chega aqui nessa parte dos resíduos, né? Qual que é a alternativa? Bom, quando a gente tem um resíduo final ali, então, tudo que dava para reparar já foi reparado, o que dava para aproveitar foi aproveitado, o que vai ser destinado à reciclagem vai ser destinado à reciclagem, e alguma parte ela pode ser direcionada para outros caminhos. Por exemplo, a gente tem a presença de ciclos biológicos e ciclos técnicos. Então, esses ciclos biológicos seria o quê? A própria natureza, ela vai se encarregar de reintegrar esse componente no meio ambiente, ou seja, algum material orgânico, ele vai se decompor, esse material orgânico, ele vai nutrir o solo, esse solo, estando nutrido, ele vai promover o crescimento de vegetais, por exemplo, que podem vir a alimentar animais e, enfim, voltar aí uma nova cadeia de produção. E os ciclos técnicos, eles têm basicamente essa mesma ideia de reaproveitamento, só que seria uma ideia de nutrientes técnicos. A gente não tem nutrientes orgânicos, claro, como no caso de decomposição de algum material orgânico, mas seriam nutrientes técnicos, ou seja, eles vão voltar para a indústria para alimentar a indústria com esses materiais que foram descartados de outros produtos, de outros processos já realizados. E uma outra via possível, claro, seria a utilização desses resíduos como recursos, como fontes para outras indústrias, e daí que entra a indústria de alimentos, a indústria de transformação, por exemplo. Então, a ideia seria desenvolver tecnologias para transformar esses resíduos em novas matérias-primas tão valiosas ou ainda mais valiosas que as matérias-primas originais. Em falando, então, dos resíduos agroindustriais, a ideia é promover uma valorização desses resíduos. Por quê? Muitas vezes, esses resíduos agroindustriais, eles contêm uma infinidade de compostos ativos que são extremamente importantes, não só na área de alimentos, mas na área farmacêutica, na área de cosméticos, por exemplo. Então, ele seria uma fonte alternativa muito rica. Por exemplo, a gente pode encontrar nesses resíduos agroindustriais compostos com atividade antioxidante, compostos com atividade antimicrobiana, compostos fenólicos com diferentes aplicações. Então, é um meio muito rico e que deve ser aproveitado, né? Então, como que a gente faz essa recuperação? Como que eu posso aproveitar esse resíduo agroindustrial para agregar valor a um determinado produto? Então, a ideia inicial seria, então, a utilização de métodos modernos de extração. Por que eu falo métodos modernos e não só simplesmente métodos de extração em geral? Claro que a gente consegue obter esses compostos por métodos tradicionais de extração, sem dúvida, só que, em geral, esses métodos são caros, são dispendiosos, gastam muita energia, gastam muito solvente. Então, essas técnicas mais modernas, elas têm como objetivo reduzir esse impacto também, reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de solvente orgânico, e dessa forma elas também são mais sustentáveis. Então, quando a gente fala de métodos modernos de extração, não é só a parte de extração, né? Então, a gente extrai, depois de extrair, tem um processo de identificação, o que é que eu obtive daquele determinado resíduo, e a partir daí, então, um processo de purificação. Quando a gente fala dessas técnicas modernas de extração, eu gostaria de destacar as técnicas que estão relacionadas a tecnologias verdes, né? Green Technology. E dentro dessa categoria de Green Technology, também o conceito de biorrefinaria. O conceito de biorrefinaria, ele seria o quê? Desculpa. O conceito de biorrefinaria, ele também tem essa ideia de
buscar o máximo aproveitamento de uma dada matéria-prima. Então, olha que interessante, a gente já está usando um resíduo da agroindústria, seja um bagaço de algum tipo de fruta, um bagaço de uva, por exemplo, né? Que é bastante estudado aí na literatura. Então, a gente já está utilizando um resíduo e aplicando o conceito de biorrefinaria, que não é o foco do que eu vou falar aqui hoje, né? A gente conseguiria aproveitar ainda todas as partes desse resíduo. Então, a gente vai tirar um composto super interessante, aplicável, de alto valor agregado de um resíduo, e ainda o que sobra desse resíduo, que seria um outro resíduo ainda, né? A gente ainda conseguiria aplicar para alguma outra área diferente, utilizando, claro, esse conceito de biorrefinaria, né? Então, tudo isso tem como proposta um aproveitamento máximo desses resíduos. Então, dentre essas técnicas modernas de extração, eu gostaria de destacar algumas aqui para vocês hoje. Antes das técnicas modernas, a gente fala então das técnicas tradicionais, né, e mais estudadas. Poderíamos destacar o Soxhlet, que é muito estudado, acredito que todos vocês conheçam como se dá uma extração em Soxhlet, só que vocês sabem que é uma técnica demorada, pode levar de 6 a 12 horas, 6 a 8 horas de extração. O processo de maceração também, que além de ser longo, ele não é muito eficaz se você não faz uma troca recorrente de solventes, né? E o processo de hidrodestilação, que então é um pouco mais específico. Então, dentre as técnicas modernas, a gente pode destacar a extração assistida por ultrassom, extração assistida por micro-ondas, extração com líquido pressurizado, a extração com água subcrítica, que é uma variação da extração com líquido pressurizado, né? E, por último, mais não menos importante, a extração com fluido supercrítico. E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, do conceito geral de cada uma delas para vocês agora. Então, por que a gente busca, né, a utilização dessas técnicas modernas? Óbvio que elas não têm só vantagens, né, mas a ideia aqui é falar dos benefícios, então é isso que a gente vai apresentar. Dentre esses benefícios dessas técnicas que eu vou mostrar para vocês na sequência, a gente destaca em todas elas o reduzido tempo de processo. Então, que pode ser de 10 minutos a 45 minutos, ou a um máximo aí de 3 horas, se a gente pensar num caso de extração com fluido supercrítico. Então, o tempo é bem reduzido se a gente compara com uma extração em Soxhlet, por exemplo, cujo tempo mínimo de processo é de 6 horas. Além disso, boa parte dessas técnicas, também associado ao reduzido tempo de processo, acaba tendo um reduzido volume de solvente que é utilizado. Com isso, a gente, claro, associa um menor gasto energético, um menor custo de processamento de longo prazo, mesmo que a implantação desses métodos de extração eles sejam inicialmente caros, o processo que vai se desenvolver após a aquisição de equipamentos e tudo mais, ele acaba sendo menos dispendioso que os outros. São técnicas que promovem maior seletividade, daí eu vou explicar daqui a pouquinho como que isso acontece, agregam valor ao produto que a gente obtém, porque tratam-se de técnicas modernas, tecnologias verdes, e que isso acaba ajudando a vender o produto, né? E, claro, permite a utilização de solventes verdes. O que seriam esses solventes verdes? Solventes com menor impacto ambiental. Dentre os solventes verdes, a gente pode destacar aí etanol e água, por exemplo, que são solventes amplamente empregados nessas técnicas de extração. Então, dentre as técnicas que eu mencionei anteriormente, a gente pode destacar a extração assistida com ultrassom, que seria a UAE, e a extração assistida por micro-ondas, que seria o MAI. Essas duas técnicas específicas, elas tratam de energia localizada. Então, alta energia localizada em determinados pontos ali do teu meio de extração, que promovem a liberação do soluto que tu quer extrair. Já a extração com líquido pressurizado e a extração com água subcrítica, que seria o PLE e o SWE, utiliza líquidos a alta temperatura e alta pressão. Em geral, essa alta pressão ela é mantida no sistema somente para que esse solvente se mantenha no estado líquido, porque o que realmente tem efeito no processo de extração, de transferência de massa, é a temperatura. E a extração com fluido supercrítico, no qual a gente tem ali, então, um processo, um fluido, que ele está numa temperatura e numa pressão acima das condições críticas, e essa condição crítica aí permite que ele tenha características diferenciadas que favorecem o processo de extração. Em relação aos aspectos que a gente viu anteriormente, qual que é a vantagem de empregar altas temperaturas? Alta temperatura, ela favorece
transferência de massa e transferência de energia, que é exatamente o que a gente quer num processo de extração. Eu quero aumentar as taxas de difusão, tanto de energia quanto de massa. Essa alta temperatura, ela aumenta o poder de solvatação, ela reduz a viscosidade e tensão superficial do solvente, e isso tudo faz com que ele penetre mais facilmente na matriz, a partir da qual eu quero extrair o meu composto de interesse, facilitando o processo de extração. Altas pressões, ela tem basicamente esse mesmo efeito de aumentar a taxa de difusão do solvente. Embora, para as metodologias que eu citei anteriormente, que seria a extração com líquido pressurizado e a extração com água subcrítica, ela não exerça, de fato, um efeito nas características do fluido, mas ela serve principalmente para manter esse fluido, esse nosso solvente, no estado líquido, porque para essas duas extrações específicas, o que acontece é que a gente tem maior efeito da temperatura e não exatamente o maior efeito de pressão no sistema, ok? E a extração com fluido supercrítico. A gente vai ter um determinado fluido. Normalmente esse fluido que é empregado é o dióxido de carbono em condições supercríticas, né? Então, nesse caso, esse fluido ele vai apresentar propriedades intermediárias entre líquidos e gases, o que é muito interessante, porque ele pega o melhor desses dois estados, né? Então, alta densidade, alto poder de solvatação, que são associados a líquidos, alta difusividade e baixa viscosidade, que são características dos gases, então, que facilitam a entrada do solvente em contato com a matriz, com a matriz que a gente está extraindo, né? Tudo isso facilita o transporte de massa e ainda é uma técnica, a extração com fluido supercrítico, que ela permite uma seletividade maior em relação às outras. Como que se dá essa seletividade? Pelo ajuste da pressão e da temperatura que é empregada no sistema. Claro que as condições, vazão de solvente, tamanho de partícula também são bastante importantes e interferem bastante no processo de transferência de massa, mas características principais de seletividade para essa técnica específica, elas estão associadas a controle de pressão e controle de temperatura. Então, uma dada faixa de pressão e temperatura, eu consigo extrair mais compostos fenólicos. Uma outra dada faixa de pressão e temperatura, eu consigo extrair ceras, eu consigo extrair terpenos. Então, varia dependendo do que você está buscando. E é isso, gostaria de agradecer mais uma vez o convite. Deixe meu contato para, se vocês tiverem dúvidas, me escrevam que a gente pode conversar. Obrigada.